Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, a pessoa aqui responsável por esse perfil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero fundamental para a gente maternar de uma forma mais leve, para a gente conseguir, de fato, aprendermos a sermos mães mindful. Na minha vida, na minha experiência, nos hábitos que eu cultivo no meu dia a dia, esse aspecto sobre o qual a gente vai se debruçar hoje, ele é realmente fundamental, ele é preponderante para que eu consiga manter essa qualidade de relação positiva com meu filho, maternar sem estourar, enfim, ser uma mãe mindful. E eu percebo quanto esse aspecto é também muito positivo para ele, para o desenvolvimento dele, para ele ser uma criança mais tranquila, uma criança mais colaborativa, uma criança até mais inteligente. O que a gente vai falar, esse aspecto sobre o qual a gente vai se debruçar hoje, ele é muito importante. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem essa clareza do quanto que é necessário a gente tornar, a gente retornar a essa casa, mas eu sei que para muitas pessoas existe um destacamento. Muitos de nós estamos completamente alheios a ela, a grande mãe, a natureza, Então a nossa qualidade de vida fica muito prejudicada, a qualidade das nossas emoções, da nossa mente, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, O tema da live de hoje é natureza para uma infância zen, para uma infância mais consciente, mais calma, com um desenvolvimento, na sua potência mais interessante, digamos assim. Mas eu já quero dizer que quando a gente está convidando os nossos filhos a virem para a natureza, mas a gente não quer se envolver, quando a gente acha que é sobre levar a criança, não vou levar a criança para poder ficar na natureza, não mata um pouco, mas eu vou ficar aqui no meu celular. Não vai funcionar, tá? Então a gente pode pensar que essa infância zen, por meio da natureza, em meio à natureza, ela depende também de adultos que estão sabendo se conectar com a natureza. Mas, gente, uma coisa que eu acho que é importante da gente ressaltar aqui também é que, é uma pergunta que chega com muita frequência, é assim: Ana, mas eu moro em São Paulo. Ana, eu moro em Belo Horizonte, como eu também morei por muitos anos. Ana, eu moro numa grande cidade, eu moro numa região urbana. Isso pra mim não é cabível, não funciona, não faz parte da minha realidade. Gente, vamos tentar desfocar do que é ideal, do que a gente acredita ser o ideal, e vamos tentar trazer a nossa mentalidade, a nossa energia, as transformações que a gente quer fazer para a nossa vida, para o que é real, para o que é possível. Porque mesmo quem mora no centro de São Paulo pode sim ter experiências na natureza, no seu cotidiano, E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui também. Eu não vou vir aqui para falar para você que você tem que adotar o meu estilo de vida, por exemplo. Porque eu realmente, conscientemente, eu cada vez mais escolho estar perto da natureza. É uma escolha minha devido a todos os benefícios que eu sinto no meu corpo, na minha família, no meu estilo de vida, na qualidade dos meus pensamentos, das minhas emoções. Mas eu sei que nem todo mundo pode fazer essa escolha ou quer fazer essa escolha, Então, eu não tô aqui para te convencer que o meu estilo de vida é o bom, de jeito nenhum. Eu tô aqui para te ajudar a encontrar caminhos para você poder estar mais conectada à natureza e também, ajudar a sua criança a estar e assim colher todos os frutos de todos os benefícios incontáveis, que essa relação com a natureza nos traz. Mas antes da gente começar a nossa live em si, eu quero te convidar depois dessa live, dar uma entradinha lá no meu canal no YouTube, porque agora a gente vai começar a postar conteúdos exclusivos lá no YouTube para vocês. Quero, inclusive, que vocês me enviem sugestões de temas, tá bom? Pra gente poder abordar lá no YouTube, vocês terem conteúdo de qualidade por lá também. Então, ontem eu postei um vídeo que é, na verdade, uma aula que eu dei para as minhas alunas do MESEN. A gente tem aulas ao vivo semanalmente, então disponibilizei para vocês aí uma dessas aulas, tá bom? Depois me contem se gostaram, porque no final dessa aula tem uma meditação. Então, para quem tá aí junto comigo, tentando entender como que eu vou fazer para conseguir ter esses 10 minutos de ouro da Mãe Mindful, que são esses 10 minutos que eu te sugiro que você tenha para você desenvolver, a sua inteligência emocional todos os dias. Eu vou tirar esse colarzinho porque ele tá me incomodando, tá? Então, eu acho que, esse conteúdo que tá lá no YouTube, disponível para vocês,
ele é, de certa forma, aí também uma porta de entrada, tá? Tem uma meditação lá também. Vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje? Perguntas, dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram saber, me mandem mensagens aqui. Me contem aí, né? Quem aqui tem contato, pelo menos todas as semanas, em ambientes naturais? Quem vai espontaneamente, quem decide ir com a família, com os filhos, semanalmente, pelo menos uma vez por semana, para um ambiente natural, me diga sim. E quem ainda não tá fazendo isso, me diga não, tá bom? Não é para te julgar, não é nada disso, é só pra gente poder entender em que ponto estamos, porque aqui a gente não tá pensando, eu pelo menos não tô pensando só no meu individual. A gente tá aqui construindo uma coletividade, né, que tá construindo também uma realidade diferente para si, para sua família e para o mundo, para nossa sociedade. Então me conta aqui, você vai pelo menos uma vez por semana com seus filhos para um ambiente que tem natureza? E a Luana falou sim. E quem não vai, me manda aí um não, tá bom? Bom, o que eu tenho escutado? Eu postei esses dias um reel no qual eu falei assim, seguinte, para você se conectar de verdade com seu filho, você vai precisar desacelerar. E aí eu vou ler aqui para vocês alguns dos comentários que eu recebi, tá? E depois a gente vai entender qual que é a relação disso com a natureza. Alguns dos comentários diziam coisas como, mas como que eu vou desacelerar se eu trabalho o dia inteiro, eu acordo cedo, eu fico o dia inteiro na rua, e aí na hora que eu chego em casa eu já tô exausta, e como que eu vou me conectar, como é que eu vou desacelerar para me conectar com meu filho? Outro tipo de comentário, mas em apartamento, porque esse rio tinha muitos ambientes naturais, assim, né? Ficou, acho que de uma forma não explícita, porque eu não falei sobre isso no rio, mas ficou evidente que eu estava também te convidando para ir para a natureza com seu filho. E aí algumas mães assim, mas para quem mora em apartamento isso não é possível. E outras ainda disseram coisas do tipo, se eu tivesse dinheiro, isso seria possível. Como eu não tenho grana, não é possível, né? Eu não consigo fazer viagens, eu não consigo ter essa tranquilidade porque eu não tenho dinheiro. Isso é problemático. Essas três falas são muito problemáticas e a gente vai falar por quê. Tô vendo aqui que outras pessoas, tipo a Vani Clay, a Tati, falando que não, que infelizmente não. Então essa live aqui também é um incentivo para vocês, tá? Eu quero ajudar vocês a entenderem como tornar viável ter um momento, né? Ter alguns momentos na semana em meio à natureza. Né? Eu quero incentivar vocês, inspirar vocês a fazerem isso. E por que assim, eu acho muito triste, vamos voltar lá a esses comentários que eu recebi nesses últimos dias, né? Eu fiquei triste, gente, assim, eu fico triste, sabe? Triste de verdade quando eu leio esses tipos de comentários, porque eu entendo que, primeiro, as pessoas quando estão dizendo essas coisas, quando elas acham que conexão com o filho depende de dinheiro, depende de ter muito tempo, depende de não morar em um apartamento, né? Eu entendo que as pessoas, elas não estão sabendo como realmente a conexão entre os dois seres acontece, né? Pra gente poder estar no momento presente, conectado a alguém, porque o que está acontecendo com a maioria das pessoas é que as pessoas, elas estão vivendo, né? E com nós mães, com toda a carga mental, todo o estresse que a gente vive no nosso cotidiano, tudo que acontece, a gente acaba realmente vivendo nesse universo mental, nessa cabeça ansiosa, essa cabeça que cria pensamentos até catastróficos, pensamentos em que as coisas não vão bem, as coisas não vão dar certo, eu não posso, eu não consigo, né? Então a gente acaba criando essa mentalidade que a nossa vida tá muito injusta, tá muito ruim, e muitas vezes tem muitas dificuldades mesmo, eu não tô negando isso, não tô te pedindo para ir pro mundo de faz de contas, não é isso. Né? Mas o que eu percebo é que as pessoas, elas não estão sabendo o básico de como que uma conexão acontece entre dois seres humanos, né? E principalmente uma conexão entre mãe e filho, que é uma coisa também básica para um desenvolvimento saudável de uma criança, né? Crianças, principalmente na primeira infância, elas precisam de duas coisas para se desenvolverem bem. Elas precisam, deixa eu ver se vão ser duas, vamos ver aqui, ó. Elas precisam da presença dos seus cuidadores principais. Elas precisam de toque físico nessa presença, elas precisam de olho no olho, elas precisam de afeto em abundância. E quando a gente não está se sentindo apta a fazer isso, seja porque a gente está trabalhando muito, seja porque a gente não tem dinheiro, seja porque a gente mora em apartamento ou coisas do tipo,
eu imagino que ao dizer isso aqui em voz alta para você, você consiga perceber o quanto que uma coisa não tem relação direta com a outra. Sim, se você trabalha o dia todo e você está mais cansada, você vai ter mais dificuldade de se conectar. Isso é verdade, isso é um fato, né? Mas não é um impedimento, você não vai... Eu gostaria que você entendesse que é imperativo você buscar esse bem-estar, né? É imperativo você confiar e acreditar que você também pode se conectar de uma forma positiva com seu filho, porque você pode, né? Às vezes a gente acredita que a gente precisa estar nesse contexto ideal, nessa vida ideal, para a gente poder se conectar com os nossos filhos. Mas olha, eu vou te contar uma coisa. Eu trabalhei por muitos e muitos anos com famílias muito ricas, ou com famílias de classe média alta, ou com famílias de classe alta. Nas escolas em que eu trabalhei, em que as mensalidades, elas custavam, às vezes, assim, 5 vezes o salário mínimo da época, né? Então, sabe com quem que eu encontrei nessas escolas? E por que eu tô aqui hoje? O meu trabalho, ele começou realmente, de fato, assim, de uma sensibilização, de olhar para aquelas crianças e falar assim, gente, nossa, tem tudo. Tem o melhor tênis, tem o melhor material escolar, vai pra Disney todo ano e tá nesse nível de ansiedade, nesse nível de insatisfação, né, nesse nível de reatividade. Então isso me fez olhar para a educação de uma forma, com um olhar muito mais amplo do que o que eu tinha na época, né? Eu era uma moça muito jovem, muito capacitada para fazer o trabalho que eu fazia tecnicamente, assim, uma boa professora com uma boa formação, mas eu não tinha instrumentos para entender, eu não tinha visão de mundo para ler que o ser humano, ele precisa de mais para ser educado. Então, o que eu tô querendo dizer é assim, nem ser pobre, nem ser rico, nem ser classe média, não é isso que define uma qualidade de conexão com uma criança, tá? Associar desacelerar a ter dinheiro é a gente assumir que a pessoa pobre, ela não tem direito à saúde mental. E eu acho isso um absurdo, né? Eu sei, eu volto a dizer, não sou poliana, não estou vivendo no mundo das fantasias, não estou acreditando que pessoas que têm dinheiro... Eu sei que pessoas que têm grana têm mais oportunidade de fazerem todas as coisas, porque tudo custa dinheiro nesse mundo. Mas, saúde mental, existem caminhos que a gente pode trilhar para poder ter mais saúde mental e que não são caminhos que dependem de dinheiro. É isso que eu estou querendo dizer, como, por exemplo, aprender a meditar, né? Talvez aprender a meditar, para você ter uma consistência, você vai até pagar por um curso, mas assim, você vai pagar uma vez e você vai aprender e você está entendendo? A sua meditação, ela é de graça. É isso que eu quero dizer. E a natureza é esse espaço também. Porque a resposta mais simples que eu tenho para te dar sobre como desacelerar se eu moro num apartamento, se eu trabalho muito, se eu não tenho dinheiro para viajar, se você mora numa casa, se você tem grana e se você tem dinheiro para viajar, eu te dou a mesma resposta. Para você desacelerar, existem, pelo menos na minha vida, na minha experiência, que eu incentivo as minhas alunas a fazerem e vejo os resultados, e a ciência está aí também comprovando todos os dias, existem 2 pilares. Um desses pilares é a prática meditativa, os 10 minutos de ouro da Mãe Mindful. Volto a dizer, tem uma meditação que eu coloquei ontem lá no vídeo que eu publiquei no meu YouTube, né? Tem uma explicação antes, não tem só meditação, mas no finalzinho tem uma meditação. Então tem conteúdo gratuito para você também, você não precisa participar do Mezen necessariamente, né? Se você quiser participar para você ter mais consistência, para você saber exatamente como fazer para eu segurar na sua mão, quando a gente abrir as inscrições, você entra. Mas por enquanto, você pode simplesmente ir lá no meu conteúdo gratuito e aprender também. Dar os seus primeiros passos. E o segundo aspecto, gente, que custa, na maioria das vezes, R$0, é ir para a natureza. A natureza, ela é uma grande mestra. E eu vou contar para você, se você ainda não sabe, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha leitura, do porquê. Mas antes, eu só ver, porque vocês tinham comentado aqui, a Luana falando que vai pro Parque da Cidade. Nada muito caro, né? Existem muitos parques aí que são gratuitos, inclusive. Entrada gratuita, praças, não é isso? Às vezes eu acho que você tá falando nada muito caro, porque talvez, sei lá, tome um suco, um caldo de cana, alguma coisa do tipo, né? A Vitória. Mudei de cidade com meu filho só para ele passar mais tempo perto da natureza. Todo final de semana é um rolê na mata.
escolhas, né, Vitória? Eu também tô com essa mesma escolha. Eu sinto que muitas pessoas têm feito essa escolha. E eu digo mais, Vitória, não é só pelo seu filho, é por você também. Nós também somos organismos vivos. Vou mostrar pra vocês aqui onde que eu tô agora. Quer ver? Como é que vira a câmera? Tá, acho que eu não vou saber não, gente. Achei. Ó, tô aqui num quarto, né? Em casa. E se vocês olharem, é só concreto, né? Ali pra fora tem natureza. Mas aqui, ó, é só concreto, gente. Só que eu sou um organismo vivo. Eu sou uma pessoa, eu sou gente. Eu sou biologia. Eu sou células, eu sou sangue. Eu sou água. E estarmos em ambientes assim, e só estarmos em ambientes assim, vai nos esterilizando. Vai diminuindo a nossa capacidade de sermos criativas, de estarmos conectadas ao fluxo da vida, porque quando a gente está na natureza, né, inclusive voltando para ela agora, e por que ela é a grande medicina que existe para todas as nossas questões, inclusive meditar na natureza é a coisa mais deliciosa que existe. Quando a gente pensa em um adoecimento mental, no nosso adoecimento físico, no nosso adoecimento como sociedade, e quando a gente pensa no que a natureza tem a nos oferecer e a nos ensinar, porque quando a gente começa a observar a natureza, a gente aprende grandes lições, né? É aí que tá a cura, e para as nossas crianças também. Filho tá ansioso demais, é tela demais, né? É uma criança que às vezes não se comunica bem, que não sabe se relacionar, que não sabe respeitar o outro, que você sente, né? Nossa, meu filho ele já passou da idade ali, ele já tá com 7, 8 anos, ele já não devia estar tendo esses rompantes de agressividade, né? Ele já conseguiria, em teoria, pelo seu desenvolvimento neurológico, estar um pouco mais autorregulado, mas não tá. Tá num ambiente estéreo, em que nada é vivo, em que nada movimenta, né? Em que nenhum neurotransmissor, nenhum hormônio relacionado a bem-estar, a alegria, a relaxamento é estimulado no corpo da criança. Porque quando a gente está nesse ambiente natural, quando a gente intencionalmente, principalmente se a gente está numa grande cidade, a gente se locomove a esses ambientes, ou a gente cria esses ambientes dentro da nossa casa, porque tem pessoas que criam pequenas florestas dentro de casa, e isso também é válido, isso também está valendo. Quando a gente faz isso, a gente está se conectando ao ritmo da vida. Então, criança muito impaciente, você muito impaciente, o que é a impaciência? Muitas vezes a gente pensa que a impaciência é a total falta de tolerância com o outro. Na hora que eu já tô no meu limite, eu vou estourar, e aí eu impacientei, fiquei impaciente. Ou eu vou segurar minha onda mais um pouquinho, vou tentar ser um pouquinho mais paciente. Mas a verdadeira paciência não é isso. A verdadeira paciência é a gente estar conectado ao tempo das coisas. É a gente conseguir assimilar o tempo das coisas. Mas eu quero fazer um parêntese aqui. Isso é muito mais sobre nós do que sobre os nossos filhos, porque o cérebro de uma criança pequena, principalmente, ele é um cérebro imaturo no que diz respeito à sua capacidade de controlar os seus impulsos. Então, a criança pequena, você já reparou que tudo para ela é para agora. Ela quer agora, ela precisa agora. Ela não consegue esperar como nós conseguimos. Mas aí, quando você coloca na mão do seu filho um celular para cada frustração, né, para cada vez, sei lá, no carro, o menino não consegue, ele nunca pode esperar o caminho até chegar a um determinado lugar. Tem lá o celular na mão. Uma coisa que eu andei fazendo com o meu filho, que eu tenho repensado, porque eu não sou perfeita, tá, gente? O Francisco, ele fica a maior parte do dia dele em ambientes naturais. Mas em alguns momentos, quando eu e o meu companheiro, né, o pai dele, a gente sai, a gente quer comer alguma coisa, às vezes à noite, a gente já tá cansado, o que eu andei fazendo? Francisco lá, com toda a energia ainda, muitas vezes eu andei dando um celular para ele ficar ali 5 minutos hipnotizado, para eu poder comer, e não me culpo por isso, tá? A gente às vezes usa mesmo esses recursos. Eu uso também, como eu falei aqui pra vocês, né? Assim, eu evito ao máximo, até porque ele tem 1 ano e meio, a Organização Mundial de Saúde diz que é 0 telas até 2 anos.
Isso é em um ambiente ideal, talvez. Para muitas mães, para muitos pais, para muitas famílias, a tela ela acaba sendo uma rede de apoio. E para mim porque eu não tenho rede de apoio. Né? Então, em que momento? Nesse momento. Porque nos outros momentos eu já consigo adaptar situações para que isso não seja necessário. Nesse ambiente natural, nesse ambiente em que ele pode explorar com segurança, isso é possível. Mas aí o que eu comecei a pensar? Nossa, peraí. O que eu estou ensinando para o Francesco é que nem ele nem eu precisamos ter paciência. A gente consegue remediar aqui essa situação em que ele quer brincar e eu quero comer com uma tela. Então, estou dizendo que nunca mais vai acontecer? Não. Talvez em alguns momentos eu queira e conscientemente eu faça isso, mesmo sabendo dos danos. Né? Do quanto que eu estou ensinando meu filho a não ser paciente. Mas se eu puder, na maior parte das vezes, conscientemente escolher pela conexão ao invés da tela, né? Eu estou trazendo tudo isso só para poder te lembrar isso, que a gente está vivendo nesses ambientes virtuais, nesses ambientes estéreis, é só cimento, é só madeira morta, não tem vida. E aí quando a gente não se conecta à vida, a gente não se conecta, por exemplo, à capacidade de entender que as coisas elas têm um tempo para acontecer. Quando, principalmente, a gente mora em ambientes, a gente mora em lugares que tem mais natureza, mas volto a dizer, isso não precisa ser, não é uma exclusividade de quem está em ambientes mais naturais. Se você mora em ambientes urbanos, você pode criar isso também, né? Mas, por exemplo, ambiente... Eu que estou morando já há alguns anos, assim, fora da cidade. É bonito poder ensinar para o meu filho que existe um tempo para a flor florescer. A flor, ela não floresce porque eu quero que ela floresça. Existe uma cadência de eventos, de fatos, de movimentos. Quando a gente se conecta a isso, e não é tudo no imediatismo do celular, da dopamina que me afeta e que eu fico ali hipnotizada, o que será que eu estou ensinando para essa criança? Né? Quando eu ensino essa criança a observar uma aranha tecendo a sua teia. Quando eu ajudo meu filho a perceber as diferenças entre as estações. Sabe? Tudo isso, esse contato com a natureza, não é um convite para o desacelerar. Uma vez que essa flor ela não desabrocha só porque eu quero, como um vídeo no YouTube que eu clico na hora que eu quiser, um desenho no Netflix que eu clico na hora que eu quiser. Qual que é o ensinamento? Desacelerar é sobre isso. É sobre a gente se dar tempo para se conectar. Só que se eu quero me conectar com o meu filho simplesmente parando, assentando, depois de um dia caótico de trabalho, por exemplo, para brincar, e aí eu percebo que a minha mente não desliga, se eu não crio um contexto, se eu não aprendo a me desacelerar, não vai ser sentando com seu filho que você vai provavelmente conseguir desacelerar. Algumas pessoas até conseguem, mas o que eu escuto da maioria das mães e pais é essa culpa que fica até, né? Porque sente que precisa desacelerar, entende que a conexão com o filho, ela demanda, ela exige isso, mas não conseguem. Por quê? Porque a gente não é máquina. Você não aperta um botão e muda. Você não é uma máquina, você está vivendo. O seu principal relacionamento é com uma máquina, é com o seu celular, mas você não é uma máquina. Então aprenda a se conectar com o que é vivo. A natureza, ela vai ensinar isso a você e ao seu filho. Ela é um retorno à casa, ela a gente está, na verdade, relembrando algo que é nosso, que é intrínseco nosso. Nós somos assim. Nós somos a natureza, né? Então, Ana, mas no meu caso, que moro num apartamento, como é que eu faço? É isso, você tem um bichinho de estimação? Você tem uma praça perto da sua cidade? Existe uma horta urbana aí? Você é uma pessoa que talvez possa cultivar alguma plantinha junto com o seu filho? Sabe aquela velha experiência do feijão? Você colocar um baguinho de feijão no algodão molhado e ver aquilo crescer? A gente pode criar contextos, a gente pode criar situações. E, sempre que possível, ir para um ambiente aberto, respirar ar puro. Porque, gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Alguns de vocês aqui sabem, talvez não todos, mas eu fico me dividindo entre
Itália e Brasil, né? O meu companheiro é italiano, então a gente passa parte do ano no Brasil, parte do ano na Itália. E nesse último inverno lá, tava verão aqui, sabe? Dezembro, janeiro, tava muito frio, eu fiquei muito doente, eu tive uma super sinusite e eu fiquei muito em casa. Eu tenho esse compromisso de faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, uma vez que eu vou para essas temperaturas mais extremas, né, de frio, de sair. Mas eu passei, sei lá, uma semana dentro de casa. Eu percebi, talvez por eu estar muito consciente dos meus pensamentos, das minhas emoções, por trabalhar com isso, por meditar diariamente, eu fui percebendo um adoecimento mental. O quanto que eu fui ficando mais negativa, o quanto que eu fui ficando mais impaciente, o quanto que eu fui ficando mais perdendo a graça, né? A única coisa que eu sentia graça era comer. Você sente isso? Que às vezes a única coisa que é legal, assim, é tipo, sei lá, assistir alguma coisa no Netflix ou então comer. Né? Quando a gente não está conectado com essa simplicidade, com a vida, porque você é um ser vivo, volto a dizer, o seu filho também é. Vocês precisam estar em meio a seres vivos para todo o corpo da gente se regular. Quando a gente está na natureza, todo o nosso organismo se regula, os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, se regulam. Né? Os nossos níveis de melatonina, que é o hormônio relacionado à qualidade do nosso sono, ele também fica regulado. A gente regula um monte de coisa. Só que tem uma coisa, a gente ir para a natureza com o celular na mão, não vai adiantar. Vai até adiantar alguma coisa, mas assim, não é sobre isso. É sobre a gente se conectar à vida acontecendo. Eu tô olhando muito aqui pra janela porque as árvores estão aqui, aí eu, enfim. A Tati falando aqui, ó, comer e dormir. É isso. Eram os prazeres que eu tava sentindo, sabe, Tati? Assim, a única coisa que tava me dando, que me fazia me sentir viva, não era nem prazer. Era a única coisa que tava me fazendo me sentir viva, era isso. O momento de sentar e comer, mas assim, não era comer uma comida saudável, tinha que ser uma comida que me fizesse ter muitas sensações, sabe? Tipo, alguma coisa com muito açúcar, ou alguma coisa com muita farinha, alguma coisa desse tipo, sabe? Então eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se o que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês. Vocês estão muito caladinhos, não sei se vocês estão falando assim, nossa, essa moça viaja. Porque eu acho que a Ana de alguns anos atrás, a Ana de, vamos colocar aí, uns 10, 15 anos atrás, ia achar esse papo meio tilelê, assim, um papo meio nada a ver. E aí eu precisei experienciar, eu precisei sentir, né? Foi natural pra mim, de certa forma, não me lembro. Mas eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de estar em ambientes mais naturais. E aí eu fui percebendo quanto que aquilo me fazia bem. E agora, com o meu filho, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, tô vendo aqui que vocês estão falando aqui, ó. A Déia falando assim, sinto isso total. Vanicleia, muito sentido, nossa. Solange, querida, sempre Ana, faz total sentido. Vanicleia, show, que bom, gente. Fico feliz que a gente tá conseguindo se conectar aqui desse lugar, isso é muito importante. E aí, para poder te estimular a fazer o seu possível dentro do que faz parte da sua realidade, a se conectar mais à vida, porque quando a gente se conecta à natureza, não é a natureza é uma coisa fora de mim, eu sou parte da natureza, eu não sou um ser morto, como essa madeira morta na qual eu estou sentada e que muitas vezes é uma peça de metal, né? Eu não sou isso, eu sou um ser vivo. Então quando, né, a gente se conecta a essa vida, sabe o que faz? Sabe o que a gente sente? A gente se sente mais vivo, a gente sente menos necessidade. É o que eu falei, ficar ali fechada naquele apartamento por mais de uma semana, foi mais de uma semana, me fez precisar de coisas mais extremas para sentir prazer. De mais televisão, que é uma coisa que geralmente eu não assisto. De mais comidas, assim, eu não sou perfeita, né? Eu sempre digo isso pra vocês, então eu gosto de doce, tá, gente? Eu como um docinho, assim, quase todo dia, alguma coisinha. Mas ali eu precisava de muito, era uma barra de chocolate, que eu comia assim, ó. Só que conhecendo mindfulness, como eu conheço, trabalhando com isso, vivenciando todo dia, praticando mindfulness, eu via que era uma coisa extremamente doentia o que estava acontecendo ali, né? E o que eu quero perguntar pra vocês, gente, é o seguinte. Quero convidar vocês a pensarem em situações na infância de vocês
Um ambiente com natureza, pode ter sido assim, sei lá, o quintal da sua avó, como eu falei, não precisa ser o bosque na América do Norte não, tá? Não vamos sair das idealizações. Um ambiente com natureza que te faz relembrar que te faz trazer aqui memórias, assim, alguma coisa que vem à sua mente agora. Sabe o que veio à minha mente agora? Eu morava numa casa muito pequenininha, com minha mãe, meu pai e a minha irmã, que era uma casa... Era uma casinha, assim, do lado da casa da minha avó, né? Que eles construíram mais 2 casinhas. E a minha mãe criava galinhas. Então, o que me veio à memória aqui agora foi o galinheiro da minha mãe. A criação de galinhas da minha mãe. Poderiam até ter sido outros momentos, porque eu tive uma infância bem no meio da natureza, assim. Mas foi isso que me veio à mente. E eu quero te convidar a sentir o cheiro, sabe? A se lembrar das cores, a se lembrar do movimento, das brincadeiras. Tem algum lugar da sua infância em que teve natureza? Até porque a nossa geração não foi uma geração criada em frente a um celular, como está sendo a criação dos nossos filhos. Né? A gente tinha hora marcada na TV, né? Sei lá, o show da Xuxa, de 8 às meio-dia, alguma coisa do tipo, assim, pra gente poder assistir televisão. A gente não tinha essa disponibilidade infinita na hora que a gente quiser, desse imediatismo, desse consumismo, pra gente se desconectar e ficar só aqui, ó, robozando, né? Então eu acredito que assim como eu, você também teve contato com alguma coisa de natureza. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre isso e como que isso foi importante pra você. Você consegue dimensionar? A Tati falando aqui, ó, faz muito sentido, sinto falta de contato com a natureza, mas com a correria do dia a dia, raridade. Jéssica, hoje eu percebo o quanto eu errei com minha filha justamente por isso, porque ela sempre foi de ficar dentro de casa. Agora, com anos, estou com muitos problemas com ela justamente porque para ela desacelerar. Mas sempre dá tempo, né? Esse convite, ele sempre pode acontecer. Mineiro não tem como não amar doce, né, Tati? Não tem como, gente. Dea, teve muita, tenho tentado passar isso pro meu filho. Jéssica, meu cheiro favorito, cheiro de terra molhada, quando vem a chuva num dia de calor, amo, ai meu Deus, que delícia. Aquela sensação daquela umidade, né, o calor. Gente, olha, o poder dessas referências na nossa vida adulta, eles são muito grandes, assim, né, eles constroem esse imaginário da infância, é mais um motivo pra gente poder trazer isso para os nossos filhos também, né? E quando a gente para pensar que o tempo médio de telas das nossas crianças aumentou 50% desde 2020, né? Desde a época da pandemia, que eu lembro, assim, na época eu não tinha filho ainda, mas já trabalhava com mindfulness e educação, com mindfulness para crianças, para educadores há muito tempo. Eu me lembro de muitas mães me falando assim, Ana, tá muito difícil, porque a gente não consegue, a gente não pode sair de casa. E aí a única coisa que dá para poder distrair a criança é a tela, né? E de fato, assim, eu sei que para muitas pessoas, todo mundo estava destruído emocionalmente, isso aconteceu. Mas aí a gente fica com as consequências disso agora, né? De fato, muitas pessoas mesmo, com essa questão aí, com essa dificuldade de ajudar as crianças a saírem das telas. Então, as crianças desde 2020, elas aumentaram o tempo de tela em quase 2 horas. É muita coisa, gente. É muita coisa. E aí, quando a gente para pensar nas consequências disso, vocês sabem quais são? Quais são as consequências do uso excessivo de telas por crianças? Me escreva aqui nos comentários pelo menos uma consequência que você consegue perceber no seu filho. Se você tem um filho que está ficando mais tempo nas telas do que você acredita ou que você sabe que é o ideal, tá? O ideal seria o menos possível, né? Mas o aceitável, vamos colocar assim. Escrevam aqui pra mim, tá? Ale, ó, praia, subindo nas pedras, brisa do mar, pé na areia, sol queimando na pele, que delícia. Essa tem sido a nossa vida agora, né? A vida que a gente tá escolhendo aqui na Bahia. Ai, ó, a Jéssica falando ansiedade. Por que acontece essa ansiedade com esse excesso de tela? E como que a natureza ela nos ajuda a reverter isso? Né? Então, vamos pensar aqui na ansiedade. Quando a gente tá com uma tela na nossa frente, a gente tem que pensar que o nosso cérebro está recebendo muito estímulo, né? Então, esses estímulos todos, a ciência já nos comprovou, as cores, a luz,
né? O movimento, por isso que existem até algumas indicações de desenhos animados menos estimulantes para crianças. Tudo isso gera mais, agrava a nossa ansiedade. Somado a isso, tem esse fato de que as telas, elas são algo sempre acessível, né? O desenho que seu filho gosta, ele está disponível 24 horas por dia, hoje em dia, diferente do show da Xuxa que eu gostava quando eu era criança. Então, é isso, né? A tela, ela gera ela agrava esse imediatismo. Então a ansiedade, ela fica maior mesmo. E aí, se a gente parar para pensar que uma criança que está diante de telas, ela é mais sedentária, então ela não gasta a energia que naturalmente uma criança precisa gastar para ela poder, né, se equilibrar e inclusive ter as suas emoções extravasadas, uma vez que ela não sabe verbalizar as suas emoções, que ela não sabe reconhecer direito as suas emoções, essa ansiedade se agrava. A Lê falou uma coisa muito legal aqui, que acontece, muito legal, assim, interessante que ela traz, que é a falta de criatividade para brincar sozinho. Gente, quando a criança está na natureza, aí tem um galho de árvore caído no chão. E ela começa a explorar aquilo, porque as crianças, elas são naturalmente curiosas, elas são naturalmente criativas. Se a gente não cortar a asa dos nossos filhos, eles serão adultos criativos. E criativo não é um artista que está pintando uma tela. Criativo é a pessoa que tem capacidade de resolver problemas, que consegue pegar isso com isso e juntar e ter uma solução nova para um problema novo, né? Então, quando o seu filho, ele tá ali juntando os gravetos e aí ele monta um castelinho com graveto, né? Ele tá colhendo conchinhas na praia e aí ele percebe que, sei lá, que ele pode brincar de comidinha, de fazer comidinha com as conchinhas, que as conchinhas vão ser pasta, macarrão, como o Francisco faz, por exemplo. Isso tudo é estímulo de criatividade. Agora, na tela, o seu filho, ele tá passivo o tempo todo. Então, além de toda essa questão da desconexão que a gente fica com o nosso próprio corpo, com as nossas emoções, com o outro, esse outro sendo alguém muito próximo, como, né, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, o nosso companheiro. Além de toda essa desconexão, tem questões como essa que a Lê traz. Falta de criatividade para brincar sozinha. Aqui na tela tá tudo dado, tá tudo pronto. Um engenheiro foi lá, ou nem sei como é que fala, mas essas pessoas que criam aplicativos, que criam desenhos, sei lá, eles já fizeram tudo. O seu filho tá ali passivo. Ele não precisa pensar, ele não precisa raciocinar, ele não precisa criar novas conexões no cérebro dele. Na natureza, ele tem um monte de insumos e não tem brinquedo estruturado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal também, de deixar a criança brincar só na natureza. Não tem brinquedo estruturado, não tem aquele brinquedo que foi feito para encaixar. Ela vai criar isso. E isso cria criatividade, isso fomenta a criatividade que seu filho já tem naturalmente, né? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Olha aqui o que a Tati fala, gente. Minha filha tem muito bruxismo nas noites seguintes ao uso excessivo de telas. Olha, gente, olha como é que impacta, né? O bruxismo está relacionado ao estresse, à tensão, à ansiedade. Essa musculatura aqui do nosso rosto, se você perceber aqui agora, se você olhar, a sua musculatura, ela tiver, né? Às vezes a gente passa dias, assim, a gente passa a vida sem perceber. Mas se você sentir que tem uma leve dor, uma leve tensão aqui, é porque você não tá relaxado. Dificilmente as pessoas estão totalmente relaxadas, né? Eu mesma não tô, ninguém tá. A mãe, então, menos ainda, né? A gente tem sempre algum nível de estresse aí. Mas o que eu quero que você perceba é isso, que você entenda isso, né? Na natureza, essa criança, ela tá exatamente o quê? Reequilibrando todo o seu processo de neurotransmissores. Ela tá entrando em contato com as coisas vivas. Então ela, por exemplo, uma das coisas que mais gera estresse e ansiedade é, como eu disse, sempre digo pra vocês, falta de conexão. Por quê, Ana? De onde que você tá tirando isso, Ana? Você tem um cérebro social, o cérebro humano, a gente só consegue desenvolver, crescer, né, como espécie, porque a gente tem um cérebro social. O nosso cérebro, ele existe para cooperar, para estar junto. Então, na natureza, a sua criança, ela tem oportunidade, né? Eu vejo o Francesco, o Miguel, que é o meu sobrinho, como que eles têm uma empatia natural, uma conexão natural pelas plantas, pelos animais, principalmente, né? O nosso cérebro
Enquanto cérebro social de mamíferos, a gente, quanto mais próximo da gente, né, em termos de espécie, for um animal, mais a gente empatiza. Mas o Francesco, por exemplo, tem uma empatia enorme pelos caranguejos. Não sei se você sabe, eu moro numa casa que é cheia de caranguejo, né, que os caranguejos entram aqui. Então, ele tem uma empatia, ele, né, na hora que a gente vai tirar o caranguejo, é óbvio que é sempre com muito cuidado, mas assim, se, sei lá, encostar no caranguejo de um jeito, ele fica já assim. Então isso gera conexão gera relaxamento, a gente sai do modo de luta ou fuga, né? Na tela você não se conecta com pessoas. A gente tá até conectado aqui agora por meio de uma live, mas assim, não é a mesma qualidade. A gente sabe que um relacionamento pessoa a pessoa é diferente de um relacionamento por meio de uma tela, né? A Dea, temos uma rotina com a natureza, mas percebo que quando coloco a TV, ele fica muito mais choroso, irritado, é muito nítido. Até na escola, quando volta da escola, volta exausto. É exatamente isso que eu percebo aqui também com o Francesco, sabe, Dea? O Francesco, ele é uma criança que não deveria estar tendo acesso a telas, como eu falei, sendo uma mãe imperfeita, que eu sou, de vez em quando acontece, mas o que me faz sempre repensar se essa comodidade está valendo a pena é o fato de que é muito instantâneo quanto o Francesco ele fica mais irritado, né? Se ele passa 5, 6 dias sem encostar no celular, ele tá 5, 6 dias sem encostar no celular. Agora, se por algum motivo eu vou num restaurante e coloco o Francesco para assistir ali um desenho, sei lá, ele gosta de assistir trem, porque ele vai muito pra estação de trem com o avô quando a gente tá na Itália. Então não é que ele fica assistindo desenho, essas coisas, ele fica assistindo, a gente coloca vídeo de trens. Isso existe, tá, gente? A gente descobre cada coisa, né, por causa dos nossos filhos. Então ele fica ali assistindo. O imediatismo, ele se agrava em um nível que é normal que ele seja imediatista, porque ele é um bebê de 1 ano e meio, mas se agrava em um nível que é chocante, assim. A irritabilidade, né, que a Tati falou, vício na dopamina, não presta atenção no que a gente fala. Gente, atraso de fala. Atraso não só na fala, no falar, mas no se comunicar, na interação social, nas conexões. A ciência já mostrou pra gente aí, tá mais do que comprovado que isso tem relação íntima com a questão das telas, tá? A live vai ficar salva? Vai ficar salva, sempre fica, tá, gente? A Jéssica, vivo com essa dor bem onde você mostra, sempre imaginei que fosse algo relacionado a estresse mesmo, e viu, Jéssica? Meditação pode ajudar muito nisso. Samantha, a minha filha também tá com bruxismo, parece que vai até quebrar os dentes. Gente, cuidem disso, sabe? As nossas crianças estão muito novas para viverem, já tão estressadas. A gente tá com, digamos, a faca e o queijo na mão. Eu costumo falar que o céu e o inferno também da mãe contemporânea, de nós, mães dessa geração, é o tanto de informação que a gente tem, porque essa informação ela dá pra gente muito poder, mas muita responsabilidade, né? Então, assim, a gente tá em um momento muito novo em todos os sentidos, quando a gente fala em educação, porque a gente não sabe no que vai dar essa geração criada em frente a telas, porque isso não aconteceu antes. E ao mesmo tempo a gente tem todas essas informações, então o que a gente vai fazer, né? Eu quero inclusive falar um pouquinho sobre isso agora com vocês, tá? A Solange aqui, ó, a curiosidade do novo é do simples, realmente é algo impressionante, precisamos dar mais calor nestes pequenos detalhes e grandes momentos. A Solange é minha aluna no Mesen, a gente tem um movimento, digamos assim, que chama mais céu, menos céu. Então, quando ela fala aqui dessa simplicidade, da gente se conectar com o simples, é porque o Mindfulness, ele ajuda a gente exatamente a termos menos necessidade desses excessos, né? Mais brinquedos, mais chocolate, mais telas, mais estímulo, para eu poder ter um pouco de dopamina no meu corpo e me sentir viva. O que o Mindfulness faz com a gente é ajudar a gente a olhar para uma árvore, igual eu tô olhando aqui agora, e ver, sabe, assim, eu não sei nem descrever, ver o sol tocando a folha e se impressionar com isso. Gente, uma vez que eu aprendi a me impressionar com esse tipo de coisa, nos momentos em que eu tô mais desconectada, eu volto pra mim, eu falo assim, não posso perder isso, porque isso é viver. Esse é o sentido da vida. E o que eu quero sugerir pra vocês aqui agora, né, porque assim, tá, Ana, beleza, mas como que eu faço?
que eu faço para ter essa natureza, para poder conseguir ter pelo menos um pouco de tempo sem tela e com natureza com o meu filho? Então, assim, a primeira coisa que eu quero te convidar é abrir mão das comparações, né? Você não tem que ter a mesma vida natureba da mãe do Instagram. Você não tem que ter... você não tem que estar encaixada num ideal que ninguém tá. E quando eu digo isso, e eu venho aqui, eu sou super honesta com vocês, eu falo, gente, sim, tô morando aqui numa ilha por livre e espontânea escolha, abrindo mão de várias coisas, como carro, por exemplo, que é um lugar que nem carro tem. Eu abro mão de algumas boas coisas, de alguns bons confortos para poder estar aqui, porque para mim isso aqui é mais importante. Mas, no dia que eu vou num restaurante com o meu filho e eu tô cansada, eu dou tela sim. Eu gosto de ser honesta com vocês, sabe? Exatamente porque eu não quero estar aqui sendo um ideal inalcançável, porque eu não sou esse ideal inalcançável. Eu vivo uma vida possível. Eu quero te estimular, te incentivar a viver essa vida possível também. Mas essa vida possível para você é diferente da vida possível para mim. É só você que vai saber qual que é o tom, o que é possível na sua realidade, entende? Mas uma pergunta eu preciso te fazer. Por mais que exija de você algum esforço, começar a ter mais contato com a natureza e ter todos esses benefícios para você e para o seu filho, para a relação de vocês. Por mais que às vezes a gente tenha medo, né? Eu sei que muitas pessoas têm medo de bicho, de inseto. Nossa, tá pisando nas pedrinhas ali na poça, vai sujar o vestido ou vai cair. O risco mínimo de uma criança cair e de uma criança ficar com todos esses males que a gente acabou de descrever, que a gente percebe nos nossos filhos quando eles estão com uso excessivo de telas, coloca na balança. Não estou dizendo você extinguir as telas. Eu acho que isso seria um extremismo que não faz sentido no mundo de hoje. Mas eu preciso que você tenha essa clareza. Porque senão eu vou te falar que algumas coisas que você pode fazer e vai entrar num ouvido e sair no outro. Eu preciso que você entenda que o preço que você está pagando por deixar o seu filho o tempo todo em frente a telas e você ficar também muito mais em frente a telas do que seria aceitável e saudável para você, isso tem um preço. E lá na adolescência, esse preço ele vai ficar ainda maior. Como uma mãe falou aqui, eu tô pagando isso, porque eu sempre deixei a minha filha muito dentro de casa. Talvez muito assistindo televisão, por exemplo. Né? Sempre tive medo de tudo. Ela não falou isso, mas muitas dizem. Sempre tive medo de tudo. Sempre fui cheia dos não podes. Sempre tive preguiça, tô cansada demais. Deixa eu te falar uma coisa. Tá cansada, querida? Você tem que ir pra natureza. A natureza ela vai te revitalizar. Se você tá cansada, você precisa de ser revitalizada. Ficar dentro de uma casa, entre quatro paredes, em que nada é vivo, não é exatamente o caminho de uma revitalização de fato. Sabe, você pode até dormir, mas eu tô falando aqui de uma coisa mais profunda. Tô falando de saúde. Tô falando de saúde integral. Física, mental, emocional, social. Porque a gente já sabe que a natureza, exatamente por a gente ter esse senso de integração, e aí a gente começa a querer respeitar cada micro coisa que a gente vê. Cada bichinho, sabe? Cada inseto. Eu passei por um super drama aqui nesses últimos tempos. Estava até falando com meu primo aqui no café da manhã, porque na casa em que eu tô tem muito caramujo africano. Foi até uma seguidora aqui que me alertou sobre eles, que é uma espécie de caramujo, talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar, que é transmissora de doenças. E eu não sou de matar bicho, gente, assim, eu não mato inseto, até pernilongo, assim, se eu puder afastar, eu confesso que depois da maternidade eu matei alguns, porque a gente fica com um instinto de leoa, né? Mas antes disso eu não matava. Mas eu tive que matar os caramujos, jogar sal neles, assim, isso pra mim foi um processo, eu precisei me perdoar, sabe? Porque é isso, assim, a gente vai criando e se eu tô criando esse respeito, se eu tenho esse respeito pelo caramujo, imagina pelo meu filho, imagina por você. Entende? Então, assim, a natureza, esse contato com a natureza nos ensina a estarmos muito mais compassivas, empáticas, entregues às nossas relações. A Jéssica,
A Jéssica que falou, né? Fui eu, mas é exatamente isso. Queria ter tido essa informação antes. E a culpa que eu sinto por ter isso tem me feito sofrer demais. Jéssica, eu te aconselho a dar uma olhada nas lives que eu tenho aqui sobre culpa materna. Você não tinha essa informação, amiga. Mas agora, a gente que tá aqui tem. E você também, eu não sei qual é a idade da sua filha. Mas assim, gente, não é tarde. Tanto é que eu tô aqui incentivando vocês. Tanto é que eu desenvolvi essa conexão com a natureza e fui usufruir desses benefícios. Eu tenho 36 anos. Isso aconteceu, sei lá, a partir de uns 28. Então é uma coisa recente para alguém que tem 36 anos. Então não tá tarde, né? Se a gente puder abrir mão da culpa pra gente poder se apegar à responsabilidade do que eu posso fazer a partir de agora, é isso que eu falo muito com o meu companheiro, assim, eu não fico... não é inteligente a gente ficar olhando pro passado e ficar ruminando, mas o que dá pra fazer a partir de agora? O que dá pra fazer? Como que isso pode ficar melhor? Eu gosto muito dessa frase. Olhar para as coisas e perguntar como que isso pode ficar melhor. Ao invés de perguntar, inclusive, como eu posso fazer isso ficar melhor. Porque às vezes eu já estou fazendo tudo que eu posso fazer. Eu já dei mais do que eu podia. Como que isso pode ficar melhor? Eu posso fazer alguma coisa? O outro pode? Eu posso convidar esse outro à cooperação? O outro não quer cooperar, então eu posso aprender a lidar com o fato de que eu não sou responsável pelo outro? Né? Tati, eu não acho isso tão distante da minha realidade. Identifico a minha ansiedade como o maior problema. Você tá falando essa vida mais natural, né, Tati? Mas olha só, Tati, o que eu quero te convidar e convidar todas vocês que estão aqui me assistindo a fazerem, inclusive se fizerem, peguem o celular só para tirar uma foto, postar nos stories para poder me marcar, pra gente poder incentivar outras mães, tá? Como eu falei, eu tenho um movimento com as minhas alunas do MESEM, que é o mais céu, menos céu. Observe que eu não tô falando assim, viva debaixo, viva só no meio da natureza, numa cabana. E nunca mais pegue no celular. É mais a gente aumentar o nosso tempo de céu, nosso tempo ao ar livre, e diminuir o nosso tempo de tela, né? Talvez para você seja possível, para algumas mães vai ser possível diariamente ter 1 hora como um compromisso seu com seu filho, com a sua saúde, de ir para a pracinha perto da sua casa, sabe? Pro parque da cidade, ou às vezes você mora em um lugar mais rural, que tem mais oportunidade de você estar em lugares, sei lá, na praia. Então, esse mais céu, menos céu, se você pensar em 1 hora... Quantas horas tem uma semana? Eu não sei. Eu não sou boa de matemática, mas 24 vezes 7 dá quanto? Gente, me contem aqui. Porque eu tô te convidando para pegar dessas horas todas aí, 7. 7 horas para você estar em contato com a natureza e se nutrir dela. Não dá, Ana, 2 horas. Às vezes você vai dividir ela aí, né, 10 minutinhos, 20 minutinhos por dia para você descer com seu filho. Ou então, fim de semana, você se comprometer que no sábado de manhã é isso. Ou no sábado de manhã, ou no sábado à tarde, não sei. Quando a gente faz o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, isso já é incrível, gente. Mas a gente precisa estar cultivando juntamente a isso essa autoestima saudável. Que é essa autoestima que não vou me comparar ao que a Ana dá conta de fazer na realidade, que ela pode ter, que ela está podendo escolher o que ela quer, simplesmente. Dentro das possibilidades do desejo dela. Ou então de uma outra pessoa, sabe? É você olhar para você e pensar no que é possível de fazer para você. Porque dentro dos centros urbanos, o que a gente sabe é que as crianças, elas estão confinadas. Sabe? Igual o povo lá do Big Brother. É quase que um confinamento dentro dos apartamentos. E aí, se essa criança, ela não tem condições de desenvolver esse brincar livre na natureza, que é o brincar desestruturado, sem brinquedo estruturado, de estar eventualmente convivendo com outras pessoas, com outras crianças, mas mais do que com gente, é com seres, né? É com toda uma gama de micro-organismos que a gente sabe que pessoas que vivem na natureza, elas são muito menos predispostas a desenvolverem inúmeras doenças, sejam doenças psicocomportamentais, como insônia e o bruxismo, por exemplo, sejam doenças físicas, tipo alergia, né? Crianças que estão em meio à natureza são muito menos propensas a desenvolverem alergias ao longo da vida delas,
sabe? São crianças que fortalecem essa imunidade. São muitos benefícios, gente. É isso, né? A volta a casa. Então, assim, eu acho que o recado de hoje é esse, né? O convite é para vocês fazerem o que dá com o que vocês têm, mas cultivando essa autoestima saudável, entendendo que não é só levar o seu filho para a natureza, você tem que estar lá também. Porque quando você estiver lá também, vocês vão estar juntos praticando mindfulness, né? O mindfulness não é só meditação. O mindfulness é conexão, é estar no aqui e agora e não estar com a cabeça me julgando porque eu blá 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 blá, que eu sei que a sua cabeça fica assim. É você estar só aqui e agora. Você está olhando para um monte de areia na praia, por exemplo, você está olhando para uma árvore no jardim da cidade e é só aquilo que você está vendo. E isso descansa sua mente, isso faz com que a sua qualidade de vida seja muito melhor. Olha o que a Denise falou. Denise Lane falou: uma semana tem 168 horas. Então imagina se é possível para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, para você evitar esse tanto de doença, esse tanto de problema no desenvolvimento do seu filho, para você desenvolver uma conexão melhor com ele, para você desacelerar, para você conseguir estar aqui agora e ver as coisas com mais simplicidade, sentir menos necessidade de comer um pacote de biscoito recheado para sentir prazer na vida, de ficar esperando o casamento da sua amiga daqui a 3 meses, que parece que a vida, ser feliz na vida se resume àquilo, sabe? E quando eu falo isso com vocês é porque eu já vivi isso, eu sei como que é. Eu sei como é que é. Tá na expectativa de uma viagem, tá na expectativa de uma festa, porque parece que ali eu vou ser feliz. E aí a gente até é, né? Só que a vida não é isso. A vida é o todo dia, a infância dos nossos filhos é um instante. A gente precisa se comprometer a ter essa presença de qualidade. Porque, volto a dizer, não basta você levar o seu filho para a natureza, sentar lá e ficar no celular. Porque quem o seu filho está sendo moldado por quem você é. A gente precisa ser esse exemplo positivo. A gente já sabe que as nossas crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? Então, olha só. Mas o que eu posso fazer, Ana? Né? Você já me falou aí, tá, beleza, mais céu, menos céu. Mas o que eu vou... Mais céu, né? Menos céu. Mas o que eu posso fazer nesse céu? Debaixo desse céu? O que dá pra fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tô com uma caixinha de perguntas abertas nos meus stories. Eu já vi que algumas pessoas me mandaram perguntas exatamente sobre isso. Eu vou dar várias dicas hoje, então, nos stories sobre isso. Fiquem ligados nos meus stories. E saindo aqui agora dessa live, eu vou gravar um vídeo também pro meu canal no YouTube, porque agora eu tô com esse objetivo de alimentar esse canal no YouTube. Se não me segue lá, né? Se inscreva. Já tá com o link lá na minha bio. E aí eu vou dar sugestões práticas de como fazer isso. O que vocês acham? A Denise Lane falando que já errou muito com a filha mais velha, quer acertar mais com a caçula de 7 anos, mas chama a mais velha também. Sabe? Faz isso. Eu tenho certeza. Aliás, quero falar uma coisa pra você, pra Jéssica e pra todos nós, tá, gente? A gente acerta muito mais do que erra. Mas isso não significa que a gente não pode acertar mais ainda. E eu não tô falando só pelos nossos filhos, eu tô falando pelo nosso bem-estar, porque a gente também merece, tá bom? Então, é isso, essa que é a live de hoje. O recado conforme a gente tá num ambiente natural, a gente fica mais no momento presente, a gente desacelera. Se a gente desacelera, a gente tem uma saúde integral muito mais, que se desenvolve, né, de uma maneira muito mais satisfatória, a gente fica mais feliz, a gente fica mais disposta e tudo isso, né? Então, se você quer diminuir os seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e do seu filho, aumentar, né, endorfina, melatonina e todos esses outros hormônios e neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso bem-estar e pela nossa saúde, vai para a natureza. Essa semana tem feriado, então já procura um programa aí perto da sua cidade para isso, lembrando o possível e não o ideal, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês. Me acompanhem lá nos stories, porque eu vou dar dicas práticas sobre esse tema lá. E também vou colocar lá no YouTube um vídeo relacionado a outras dicas práticas. A Tati, ótimo, agradeço também, quero mais meditações no YouTube. Beleza, muito grata pela sugestão, viu, Tati? Um grande beijo, gente. A gente se vê.